Meus amigos, Igor Cariús está lesionado, vai passar mais de um mês fora dos gramados. E qual é a nossa peça de reposição? Kevson, que entrou contra o Juventude pessimamente mal, foi um dos piores em campo naquele jogo. No jogo contra o São Paulo, ele até que nem entrou mal não, até estava fazendo um bom jogo de certo modo, dentro das suas limitações, que óbvio, de vez em quando ele vai tomar um javá, um drible da vaca, alguma coisa do tipo, normal, natural, mas na média não estava horroroso na partida não, Kevson. Só que ele é que entrega a rapadura do segundo gol do São Paulo. Ele é que espana a bola muito mal para no meio da grande área para Mike finalizar e fazer o gol de empate. Se ele fosse jogador decente para a Série A, se ele fosse jogador ok, ele espanaria aquela bola ali para a lateral do campo. Talvez o Sport teria vencido o jogo por 2-1. É nesses detalhes que a gente sabe que Kevson é fraco. Só que eu não vou detonar Kevson não, a gente tem que condenar e criticar quem contratou o Kevson. Porque, vê, vamos só, vamos lá, vamos trazer um lateral esquerdo pro Sport. Agora, eu peço isso desde o ano passado, gente. Desde o ano passado eu peço lateral esquerdo. Manteram o Dalbert no elenco. Precisa dizer mais alguma coisa? Continuaram com o Dalbert no elenco até mês passado, basicamente, porra. E ainda tem gente que passava pano pra essa tomada de decisão. Tiraram o Filipinho e deixaram o Dalbert. Aí Cariús estava mal, só que Dalbert é ridículo. Aí você fala, vai Cariús por hora, é o que tem. Aí beleza, Dalbert foi-se embora. Vamos contratar um lateral esquerdo para substituir Igor Cariús? E vamos até pensar, pô, beleza, caímos para a Série B. Ok, lá em julho, pior campanha da história dos pontos corridos e tal. Beleza, cai para a Série B? Ok, vamos contratar um bom lateral de Série B? Vamos no mercado fazer isso? Contrataram o Kevson, refúgio escanteado da base do Santos. Próximo jogo contra o Palmeiras no Allianz Parque. Kevson titular na lateral esquerda. É nesses detalhes, pô. É nesses detalhes. É por isso que o Sport tá rebaixado, pô. Que a gente cansa de falar aqui. Dá pra reagir, mas não dá pra permanecer com esse elenco, cara. É o que a gente cansou e cansou de falar. Bom, pra finalizar aqui um pouco das informações do mercado da bola do Sport, seguinte. Segundo Daniel Paulista, o Sport ainda não está fora do mercado, não. O Sport vai tentar contratar mais peças ainda nesse restinho de janela. Vai até o início de setembro. Tem mais ou menos umas 2 semanas aí para o Sport ainda buscar mais alguns jogadores no mercado. E já até pensando na Série B do ano que vem. Inclusive, se eu fosse buscar um lateral esquerdo agora, eu iria buscar um lateral esquerdo para já ser o meu titular na próxima Série B. Eu não iria trazer um lateral esquerdo para tampar buraco, não. Eu já iria pensar no ano que vem na Série B. Ou, não, vamos tentar permanecer. Então vamos contratar um lateral de Série A até o final da temporada. Se der certo, beleza, a gente renova por mais um ano. Subindo, ficando ou caindo. Bom, mas o complemento é o seguinte. O repórter Antônio publicou aqui a informação sobre o mercado do esporte. Que existe um limite de contratações de atletas que já disputaram a mesma competição por outros clubes, no caso a Série A. E esse limite já foi atingido pelo Leão, 5 jogadores. Gabriel Vasconcelos e Léo Pereira, do Vitória, Aderlan e Kevson, do Santos, e Pedro Augusto, do Fortaleza. Cara, tu gastar 3 balinhas aqui em Aderlan, Kevson e Pedro Augusto, das 3 eu condeno 2, Kevson e Pedro Augusto. Meu irmão, eu não sei se vocês entenderam ainda, mas a gente tem um jogador inútil no elenco, que a gente contratou uma peça que não faz sentido nenhum, Pedro Augusto. Cara, tu contratar Pedro Augusto, e foi um dos primeiros reforços a serem regularizados, meu amigo, é de uma atrocidade assim da gestão sobrenatural. Gente, Pedro Augusto não é segundo volante. Quantas vezes eu vou ter que repetir isso, hein? Ainda tem gente que acha que Pedro Augusto é segundo volante, pô. Ele não vai entregar nada do meio pra frente. O algo a mais. Lógico, uma vez a cada 10 jogos ele pode achar um gol ali, uma assistência acolá. Beleza, pode. É futebol, óbvio que pode, pô. Mas, na média, ele não tem características de um segundo volante, que é chegar no último terço de campo com qualidade para finalizações em gol, com qualidade para um passe quebrando linhas, com qualidade para deixar alguém na cara do gol. É bem simples, é a coisa mais óbvia do mundo. Eu cansei de falar isso. Aí a gente contratou um Pedro Augusto, já tinha Zé Lucas que poderia cumprir a função, já tinha Rivera e tinha até Adriel da base. Se você vai contratar Pedro Augusto, eu prefiro apostar em Adriel da base. É esse o nível. E mais uma vez, nem acho que Pedro Augusto está fazendo péssimos jogos aqui no Sport, não.
vem ajudando dentro das suas limitações. Mas eu prefiro botar Adriel, sendo bem sincero. Aí depois de um tempão contrataram o Lucas Cal, que aí sim, beleza. Se o Sport não tivesse Pedro Augusto, tu contratar um Lucas Cal faz total sentido. Porque é primeiro volante, reserva imediato de Rivera, tem características semelhantes. Para um jogo como contra o do São Paulo, 2-0, 2-1, Lucas Cal pode entrar e segurar um pouco a rapadura, cadenciar o jogo. Ele é um jogador experiente, tem capacidade para fazer a transição com a bola no pé. Então, beleza, ok. Só que aí tu contrata Pedro Augusto e depois Lucas Cal. É um erro em cima do outro, porque depois que tu contrata Pedro Augusto, tu tem que contratar um segundo volante. Eles contratam mais um primeiro volante. Meu Deus do céu, é inacreditável, assim. Tem coisas que não dá pra se entender no mercado da bola do esporte. São rios assim, amadores. É por isso que o Mirassol é o sexto colocado. Por falar em Mirassol, vocês assistiram ontem Mirassol e Cruzeiro? O Mirassol massacrou o Cruzeiro. Veja só, eu não tô falando do poderoso possante Mirassol, que tem um elenco de estrelas que gastou 60 milhões de reais no mercado, não. Eu tô falando de time comum de Série B. Veja só, em tela aqui pra vocês a estatística Cruzeiro 1, Mirassol 1. Eu assisti toda a partida, tá, gente? 21-8 finalizações. 47% de posse de bola, finalizações na barra 3-3. Beleza. Ainda teve uma bola na trave do Mirassol na reta final do segundo tempo, que o Mirassol poderia ter feito 2-1 e ter vencido o jogo, e merecia virar o jogo, inclusive. O Cruzeiro mandou na partida nos primeiros 20, 25 minutos. Abriu o placar com o Caio Jorge, bonito gol por sinal. Vou até trazer aqui em tela pra vocês. Jogada em transição de Matheus Pereira, ele alça a bola na grande área. Isso aqui não é nenhum cruzamento, isso é um passe, né? James foi muito cabaço no lance, porque era para ele ficar colado com o Caio Jorge e ele parou no meio da grande área para olhar a bola. Sai o cruzamento, na medida, Caio Jorge domina e faz 1-0 Cruzeiro lá no Maião. E o Cruzeiro continuou melhor do que o Mirassol nos primeiros 20, 25 minutos. Wanderson finaliza uma bola perigosa e volta a ter que fazer uma boa defesa. A partir daí, a partir do minuto 25, o Mirassol começa a se ajustar, começa a controlar um pouco mais o jogo, começa a controlar a bola no campo de ataque. Teve até um lance polêmico da mão do jogador do Mirassol, José Aldo, ex-ituano. Só que é um lance polêmico, que ele meio que jogou vôlei. Se eu fosse o do esporte, ia ficar pé da vida, eu pediria pênalti também. O Cruzeiro poderia até ter feito 2-0 no início do primeiro tempo e basicamente matar a partida, porque o Cruzeiro iria sustentar com maior tranquilidade um 2-0. Mas beleza, não foi marcado o pênalti, segue o jogo, Cruzeiro faz 1-0, desperdiça outras oportunidades e a partir do minuto 20, 25 só deu o Mirassol. E aí é o que eu falo pra vocês. O Mirassol, isso aqui finalização varada da grande área de Chico da Costa, aí o Mirassol, pum, cruzamento com o Danielzinho, desvio de cabeça raspando a trave com Edson Carioca, cruzamento de Edson Carioca cara a cara, não lembro agora quem foi que finalizou, Cássio fez a defesa, e no rebote, pum, mais um chute de Geraldo. Segundo tempo, olha a pintura de Negueba, ele corta pra dentro e chapa no ângulo. O possante Negueba, jogador de Série B, acha essa pintura. Mas assim, foi justo, tá? O Mirassol ter empatado o jogo e poderia ter até virado. Finalização de Edson Carioca, bola raspando a trave. Mirassol foi empilhando situações. E essa daqui, ó, essa daqui é que o torcedor do Mirassol vai ficar sonhando até hoje. Cabeçada de Matheus Bianchi e a bola pegou caprichosamente na trave e saiu. Se o Mirassol tivesse um pouquinho mais de qualidade técnica, era 2-1 Mirassol no Maião. Onde é que eu quero chegar com isso aqui? É o que dá você ter um treinador de qualidade. É por isso que o Mirassol é o sexto colocado e não vai cair para a Série B. Esquece, pô. O Mirassol é muito regular, gente. O Mirassol ele pontua em quase todos os jogos. O Mirassol tem apenas 3 derrotas na competição. Só perdeu mais do que o Flamengo, que investiu trilhões aí nos últimos 2, 3 anos. E que a disparidade de elenco é absurda. O Mirassol ele perdeu o mesmo número de jogos do que o Bahia e o mesmo número de jogos do que o Palmeiras. Apenas 3 partidas em 18 jogos. Números espetaculares. Trabalho eficiente de Rafael Gonais. É o que eu falo pra vocês. Isso aqui não é uma crítica direta para Daniel Paulista não, porque de certo modo ele já vem extraindo um pouco leite de pedra. Mas ao mesmo tempo vai ser uma crítica para ele. Se Daniel Paulista tivesse um pouco mais de coragem, colocasse o time um pouquinho mais pra frente, o time do Sport fosse um pouco mais treinado para ter um pouco mais a posse de bola, principalmente em momentos de conforto no placar de 2-0, o Sport atropelaria o Santos por 5-0, o Sport atropelaria o São Paulo por 3-0, 4-0, venceria fácil na ilha. Só que é o que eu tô falando para vocês. O Sport não tem nem elenco de G6
nem treinador de G6. Por que tu tá comparando G6, Heitor? Porque pro Sport permanecer, tem que fazer no mínimo campanha de G6 a partir de agora. O Mirassol tem treinador de G6. O Mirassol não tem elenco de G6, mas tem treinador de G6, por isso que tá lá. O Sport não tem nenhuma coisa nem outra. Ou seja, na lógica é impossível você projetar uma reação e uma permanência na Série A com a limitação de grupo que o Sport tem, e aí é culpa da diretoria principalmente, e a limitação do próprio Daniel Paulista como treinador, que precisa evoluir um pouco mais. E assim, o trabalho do Daniel no Sport é bom, eu não tô falando que é ruim, mas para permanecer o Sport na Série A, acaba sendo insuficiente. Para uma Série B, para uma briga para subir, acho que pode ser suficiente Daniel Paulista em 2026 aqui. Numa Série B, briga para subir e tal, beleza. Mas para a Série A, é meio que insuficiente. Essa é que é a realidade, tá, gente? Bom, rapidamente aqui para vocês, a gente trouxe um pouquinho da análise ontem em live, mas só para complementar, a projeção do 16º colocado, que hoje é o Vasco, é de 35% de aproveitamento. Se tu projetar isso daqui pro final da Série A, vai chegar em 40 pontos. Ou seja, para tu escapar tem que fazer 41. Quem tá dentro do Z4 tem que olhar pro primeiro fora do Z4, que é o Vasco. Já quem tá fora do Z4, ele tem que olhar para quem tá dentro do Z4, que é o Vitória, o 17º colocado com 31% de aproveitamento. E é um aproveitamento ridículo. Uma campanha ali de 36 pontos, ou seja, com 37 tu escapa, na média mais ou menos por aí. Por isso que eu já venho falando, o Z4, né, nos últimos 2 dias, né? O Z4 tá com muito cara de Z4. Pelos elencos, pelos seus respectivos elencos, Vitória, Juventude, Fortaleza e Sport, pelo futebol praticado do Vitória, do Fortaleza, do Juventude e do Sport, e pela sequência, pela pontuação, por todos os elementos. O Vitória tem tudo para cair para a Série B, o Juventude, Fortaleza e o Sport. Esse Z4 aí tá bem desenhadinho, viu? Porque o Vasco, você sabe que joga a bola para não cair, tem elenco suficiente para não cair, tem da onde extrair. O Santos, com o novo treinador, tem da onde extrair. O Corinthians, elenco absurdo, não tem comparação. O Grêmio, tem elenco da onde extrair. Inter, Atlético Mineiro, não tem comparação. Como eu tô falando, o único time hoje que eu olho assim e, porra, do G10 pra cima que eu falo, ó, ainda não vou cravar que vai permanecer, é o Ceará. 25 pontos, 10ª colocação. O Ceará não dá pra gente bancar que é certeza absoluta que vai permanecer na Série A. Mas, ainda assim, pela regularidade no campeonato, e também pontuar muito e conseguir sempre conquistar vitórias contra times em crise, e isso é um mérito, por quê? Porque ele não desperdiça pontos que o Sport desperdiça, que o Vitória desperdiça, que o Juventude desperdiça. Por causa desse espiral do Ceará sempre tá ali, ó, pontuando e ganhando em jogos confronto direto no Castelão. Por isso que o Ceará é o 10º com 25 pontos. E tende a não cair. Hoje o Ceará é muito mais provável não cair do que cair, óbvio. Por todo o contexto, né? Pelo grande trabalho de Léo Condé também 25. Então assim, se você for projetar para frente, dito isso, se você for projetar para frente, o Ceará ele tem uma sequência dura, difícil, contra muitos times que brigam para não cair. Fora de casa, o Ceará vai ter muito delas longe do Castelão. Então isso pode ser fator fundamental para o Ceará cair muito na tabela e ainda perigar ali na briga para não cair. Mas, por hora, tá tranquilo, tá favorável, tá? Bom, é isso, cara, é isso. Vamos aguardar cena para os próximos capítulos, para as próximas rodadas, se o cenário ele vai modificar bastante ou se ele vai se confirmando rodada após rodada, o Z4 com Vitória, Juventude, Fortaleza e Sport, tá? Rapaziada, é isso. Abraço para todos vocês. Estamos de volta mais tarde. Deixa o like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações também. Valeu, gente. Tamo junto.